Olá, sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Mergulhamos num material bem interessante sobre um ponto-chave da gramática portuguesa, sabe? Essencial para quem quer clareza na comunicação e, claro, mandar bem em provas como o Enem. Vamos falar do período composto por subordinação com um foco assim especial nas orações subordinadas substantivas. A gente recebeu umas fontes didáticas ótimas, com definições, muitos exemplos e até questões que caíram recentemente no Enem sobre isso. Nossa missão aqui é, então, decifrar a lógica dessas estruturas, pegar o que é fundamental mesmo e ver como isso aparece nas provas, né? Vamos desmistificar isso juntos. Com certeza. A ideia é começar entendendo o que é essa tal de subordinação. Por que uma oração, às vezes, precisa da outra, né? Depois, a gente foca nas substantivas. Elas são como peças que se encaixam na frase principal para fazer um papel importante, tipo sujeito ou objeto. Gostei daquela analogia do material das peças de Lego. É bem isso. E aí, claro, vamos analisar as questões do Enem para ver a teoria funcionando na prática. Perfeito. Então, para começar mesmo, o que define esse período composto por subordinação? Um dos materiais fala que algumas orações são meio incompletas, precisam se apoiar em outras. É essa a ideia central? Exatamente. Pensa assim. Tem uma oração principal, com a ideia central, mas que às vezes, sabe, precisa de um complemento para ter sentido total ou para preencher uma função ali na frase. Essa oração que ajuda é a subordinada. Ela se conecta na principal, depende dela. E os materiais classificam essas subordinadas em três grandes grupos, né? Depende do valor que elas têm. Substantivas se valem por um substantivo. Adjetivas se valem por um adjetivo. Exato. E adverbiais se valem por um advérbio. Isso. E hoje o nosso foco são as substantivas. Certo, e substantivas. O material diz que elas têm valor morfológico de substantivo. E tem aquele truque que parece famoso, né? Tentar trocar a oração inteira por isso. Ou disso, nisso, se tiver proposição. Esse macete funciona mesmo? Ajuda a identificar. Olha, funciona sim, e muito. É uma ferramenta prática excelente na grande maioria dos casos. Se você consegue trocar por isso, ou uma variante com preposição, e a frase continua fazendo sentido, é um sinal bem forte de que é uma oração subordinada substantiva. O ponto-chave é que a oração inteira vira um bloco só, sabe? Fazendo o papel que um substantivo faria. Sujeito, objeto direto, indireto, predicativo, enfim. Ah, legal. E aí que entra aquele mnemônico que um material trouxe, o sopa-oca. Achei curioso. Poderia detalhar para a gente o que cada letra significa? Usando os exemplos dos materiais para ficar mais claro? Claro, vamos decifrar o tal do sopa-oca. É um jeito, assim, de lembrar as funções que essas orações podem ter na frase principal. O S é de subjetiva. A oração inteira é o sujeito da principal. Acontece muito quando a principal começa tipo é importante, foi necessário, ou com verbos como convir, ou na voz passiva sintética, sabe-se. O exemplo clássico. É importante que estude para a prova. Se a gente troca. Isso é importante. Isso, a oração é o sujeito do verbo ser. O que é importante? Que estude para a prova. Faz sentido. Exato. Aí vem o O de objetiva direta. A oração é o objeto direto do verbo da principal. O verbo da principal é transitivo direto, pede um complemento sem preposição. Tipo, ela disse que precisa de ajuda. Ela disse isso. Perfeito. O que ela disse? Que precisa de ajuda. Isso. Ou outro exemplo das fontes. Não sei como estudo para a prova. Não sei isso. Entendi. E o P? P de predicativa. A oração funciona como predicativo do sujeito da principal. Geralmente vem depois de um verbo de ligação, ser, estar, parecer. Exemplo. O importante é que estude para a prova. O importante é isso. A oração está definindo o sujeito ou importante. Uhum. Depois tem o A de apositiva. A oração explica um termo anterior, funciona como aposto. Muitas vezes vem depois de dois pontos, né? Só me interessa uma coisa, que estude para a prova. Só me interessa uma coisa. Isso. Explicando o termo coisa. Tá claro? O outro O é de objetiva indireta. Agora a oração é o objeto indireto. Complementa um verbo transitivo indireto e sempre vem com preposição. Exemplo, eu preciso de que estude para a prova. Eu preciso disso. O verbo precisar pede o de. Entendido. Pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio. Exemplo,
Eu tenho necessidade de que estude para a prova. Eu tenho necessidade disso. Completa o nome necessidade. Ok. E por último, o outro A, de agentiva. Essa indica o agente da passiva na oração principal. É um pouco menos comum, mas existe. Tipo, o dever foi concluído por quem estudou mais. Quem concluiu, quem estudou mais. Peraí, você falou da objetiva indireta e da completiva nominal. As duas usam preposição e o teste do disso ou nisso funciona para as duas. Como é que a gente não confunde elas? Parece uma pegadinha fácil de cair. Ótima pergunta. É uma dúvida super comum. E a diferença é mesmo crucial. A chave é olhar para quem a oração com preposição está se referindo lá na principal. Se ela completa o sentido de um verbo que pede preposição, tipo precisar de, gostar de, discordar de, aí é objetiva indireta. Ah, tá. Foco no verbo. Isso. Agora, se ela completa o sentido de um nome, um substantivo abstrato como necessidade de, medo de, dúvida de, ou um adjetivo como certo de, feliz por, ou até um advérbio como perto de, aí é completiva nominal. A função depende do termo que está pedindo aquele complemento, entendeu? Ah, agora sim. O foco é se complementa um verbo ou um nome. Faz todo sentido. Então, o caminho seria identificar a oração, que começa com conjunção, pronome, testar a troca por isso, disso, nisso. Funcionou? Beleza. Aí analisa a função desse bloco na oração principal usando só Paoca como um guia mental. Parece um bom roteiro. Vamos então para a aplicação prática. Temos aqui 5 questões do Enem dos últimos anos de 2023 e 2024, segundo uma das fontes. Ver exemplos reais ajuda demais a fixar, né? Vamos para a primeira. A frase é: ele disse que ela viria, mas não chegou. A pergunta é sobre a oração que ela viria. Qual seria a classificação correta e por quê? Certo. Olhando a frase, temos o verbo disse. Quem diz, diz alguma coisa. Essa alguma coisa é justamente que ela viria. Se a gente troca, Fica, ele disse isso. como objeto direto dele. Então, a alternativa correta, como o gabarito comentado lá na fonte aponta, é a que identifica como oração subordinada substantiva objetiva direta, a opção B. Mas não chegou. Ah, essa parte é outra oração. Começa com mais, que é uma conjunção adversativa, é uma oração coordenada, ligada à primeira, mas não subordinada a ela. Entendido. Próxima questão. A frase é importante que todos participem da reunião. Pede a função de que todos participem da reunião. O que temos aí? Aqui a gente tem aquela estrutura clássica. É importante. A oração principal é importante, começa com o verbo de ligação, ser, mais um predicativo, importante. Mas cadê o sujeito antes do verbo? Não tem expresso ali. A pergunta que fica é: o que é importante? A resposta é a oração inteira. Que todos participem da reunião. precisamente, então, essa oração funciona como sujeito da oração principal. Se a gente troca, isso é importante. A análise na fonte confirma. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Opção C. Bem comum essa estrutura no Enem. Faz sentido. Terceira questão. Não há dúvida de que ele irá se esforçar. Qual o papel de que ele irá se esforçar? Olha só, essa oração de que ele irá se esforçar vem depois do substantivo abstrato dúvida e começa com a preposição de. Ela completa o sentido desse nome. Não há dúvida de quê? Resposta: de que ele irá se esforçar. Testando a troca. Não há dúvida disso. Exato. Como ela completa um nome, dúvida, e não um verbo, e vem com preposição, ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. A alternativa correta, A, descreve a função como complemento que confirma uma afirmação. O que faz sentido, né? A oração diz sobre o que não se tem dúvida. A análise da fonte confirma isso. Muito claro. Quarta questão. Essa parece bem com a primeira, né? O professor afirmou que os alunos estudariam para a prova. Que função tem que os alunos estudariam para a prova? Sim, a estrutura é bem parecida. Temos o verbo afirmou. Quem afirma, afirma algo. O professor afirmou o quê? Resposta: que os alunos estudariam para a prova. Trocando, o professor afirmou isso. Perfeito.
A oração subordinada funciona como objeto direto do verbo afirmou. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A opção C, como diz o gabarito comentado, ela complementa a afirmação dizendo qual foi o conteúdo afirmado. Ótimo. E a última do nosso conjunto. A questão é saber se ela realmente quer mudar. Qual a função da oração saber se ela realmente quer mudar? Bom, aqui a estrutura é sujeito, a questão, plus verbo de ligação, é. Plus o quê? O que vem depois do verbo de ligação e se refere ao sujeito é o predicativo do sujeito. A oração saber se ela realmente quer mudar, que aqui começa com saber se, indicando uma dúvida, mas a estrutura é a mesma se fosse que. Está definindo qual é a questão. Ah, então a questão é isso. Exatamente. Logo, essa oração funciona como predicativo do sujeito. É uma oração subordinada substantiva predicativa. A análise da fonte aponta a alternativa B como correta. Ela diz que a oração funciona como predicado da oração. A questão é: nesse contexto, com verbo de ligação, predicado significa predicativo do sujeito. Puxa, passar por essas questões do Enem realmente ajuda a clarear a teoria, né? Recapitulando rápido, a gente viu que é período composto, por subordinação, a função específica das substantivas, o macete do isso, que é uma mão na roda. O guia Sopaoca para classificar as funções? Isso. E aplicamos tudo em exemplos reais, que é o que importa para a prova. Exatamente. E fica bem claro que entender essas estruturas não é só decorar nome de oração, né? É sobre entender como a gente organiza e conecta ideias mais complexas na nossa língua. Reconhecer a função de cada bloco na frase é fundamental para interpretar textos mais difíceis, coisa que o Enem cobra bastante, e também para a gente escrever com mais clareza, com mais coesão. Então, acho que a grande mensagem que fica dessa nossa análise é que dominar as orações subordinadas das substantivas é, no fundo, entender a arquitetura da argumentação e da informação em português. É sacar como uma ideia se apoia na outra para construir o sentido completo. Precisamente. E eu deixaria até uma reflexão final, sabe? Algo para a gente pensar depois. Muitas vezes, a dificuldade que a gente sente para entender um texto ou um argumento mais complexo pode vir justamente da nossa dificuldade em desmontar essas frases, em perceber essas relações de dependência entre as orações. Será que a gente não subestima o poder de uma boa análise sintática para conseguir interpretar melhor? Fica aí a pergunta para a gente explorar no dia a dia. Excelente provocação para a gente fechar. Esperamos que esta análise detalhada das fontes sobre orações subordinadas substantivas tenha sido útil, tenha sido esclarecedora. Até a próxima.